Se programar para fazer uma grande franquia dá muito trabalho. Isso envolve investimento financeiro, isso envolve eles tentarem planejar mais ou menos o futuro e como vai ser a recepção do público. E toda vez que um grande estúdio pensa em fazer isso, ele não pensa em ganhar só com ingressos do cinema não, tá? Entra aí roupa, brinquedo, livro, boneco, HQ, livro, spin-off, enfim, todo tipo de coisa, o possível para tentar sugar o máximo dessa franquia e fazer dinheiro. Só que às vezes, em alguns casos, essa franquia dá errada já no primeiro filme. E esse é o caso do vídeo de hoje, onde eu trago alguns filmes que foram responsáveis por matar suas franquias. Esse é o Bom Verso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like no vídeo e vamos embora. Bom, quem era jovem ali por meados de 2010, né, 2015, via passar na Globo um tal Jumper. Um filme onde o protagonista tinha a habilidade de se teletransportar. Esse cara é o tal do David Rice, né, e aí o que acontece? Ele tem um pai meio abusivo que começa a bater nele bastante, ele tem problemas na escola, e uma dessas ele acaba se teletransportando a primeira vez para a biblioteca da escola dele. Isso faz com que ele perceba que tem tal habilidade, né, e ele foge de casa, decide viver uma vida meio louca, os anos passam e ele começa a ganhar dinheiro entrando em cofres de banco, pegando dinheiro pra ele, viajando o mundo, se teletransportando pra um monte de lugar lá, curtindo a vida, né, fazendo o que der na telha dele. Mas ele acaba tendo um problema, porque o Nick Fury, né, começa a procurar ele e caçar. Ele faz parte de uma organização secreta chamada Paladinos, que decide que vai extirpar as pessoas que têm tal habilidade, né, de teleporte. Isso porque, segundo ele, somente Deus pode estar em todos os lugares que ele quiser. E não quero ir pro inferno. Você vai sim. Esse filme, ele é uma adaptação de um livro de mesmo nome, né, Jumper. Aliás, livro esse que tem mais 3 continuações, é uma saga de livros, né. Então, esse filme aqui, ele foi idealizado para adaptar cada livro desse. Porém, não deu muito certo. Acontece que o livro, que inclusive eu estou lendo e estou gostando, né, é uma literatura infanto-juvenil ali de ficção científica que trata bastante da psique do personagem, ou seja, o personagem é o foco principal, o fato dele ter esse poder é mais uma escolha narrativa para tentar implementar a ficção científica dentro da história. Mas se tu for parar para pensar e tirar esse fato dele se teletransportar do livro, né, tu vai ter ali uma história de um cara que é abusado pelo pai e que foge de casa, que tenta encontrar a mãe, tenta lidar com o mundo, tenta sobreviver em Nova York, então ele sempre se mete em problemas, é roubado. É uma história de drama, né? Mas o filme não. O filme ele vai por um lado mais super-heróico, mais aventuresco. Afinal de contas, já tava tendo uma ascensão ali do meio dos super-heróis, né? E aí o Doug Liman, que é o diretor desse filme aqui, ele acaba pegando muito do material original e jogando lixo, entendeu? Ele adapta uma coisa aqui, outra ali, talvez um teleporte, uma ideia geral, né? Que tem a ideia de que ele rouba um banco ou outro. No livro ele roubou só um banco até o momento que eu tô lendo, né? O filme adiciona personagens que não tem, adiciona alguns núcleos que não existem dentro do livro e faz ele virar meio que uma ficção científica genérica. E sendo sincero, né, pra mim, esse filme ele tem uma ideia legal, afinal de contas é um cara que tem um poder pica. O poder de teletransporte é brabíssimo, é um dos poderes mais irados que eu acho. Tem tudo pra ter uma ideia boa, mas o filme ele parece que fica muito aquém, sabe? Ele não decide o que vai ser, ele não vai decidir se vai adaptar o livro mesmo ou não, e aí o final é meio agridoce, na verdade é meio broxante mesmo, né? É um final genérico. E tudo nesse filme parece que, com o decorrer do tempo, que tá aqui, né, apresentando a ideia, o conceito dos poderes, o que o David Rice tá fazendo com eles, e aí vai só decaindo ao longo dos filmes, até chegar no terceiro ato, lá embaixo. E aí outro filme que é um verdadeiro manual de como não iniciar uma franquia é A Múmia. E eu não tô falando do filme de 99, eu tô falando do filme de 2017, o filme que tem Tom Cruise, o filme que é Missão Impossível contra a Múmia. Pois é, acontece que a Universal tem umas propriedades intelectuais interessantes, né, dos monstros. Acho que a Múmia, tem o Frankenstein, tem o lobisomem, o Drácula, tem uns bichos aí, uns monstros que eles gostam e queriam trabalhar em cima disso. Eles queriam criar o tal do Dark Universe, mas para isso eles precisavam começar com um grande filme. E eles decidiram que iam fazer isso com o filme A Múmia, dar uma repaginada, né? Fazer um terror, uma aventura, um blockbuster, e para isso eles trouxeram Tom Cruise. Afinal de contas, o Tom Cruise é um ator que é conhecido por blockbuster, né? Porém, ele também é conhecido só por fazer filme de ação. Então, atiçou a curiosidade da galera na época, mas também deixou algumas pessoas com o pé atrás, pensando que, afinal de contas, que diabo isso ia ser? Um filme de terror? Um filme de ação? Um filme de quê? A Múmia de 2017 vai acompanhar o personagem do Tom Cruise, que é o Nick,
E ele é um cara que invade os locais e saqueia o que tem lá dentro, pega as paradas e vai vender no mercado negro, né? E numa dessas ele acaba entrando em uma tumba e aí ele sofre um acidente no avião, acaba morrendo, mas aí volta à vida porque a múmia quer que ele esteja vivo, né? Múmia essa que nesse filme é a Ahmanet. Ela fez um pacto, né, com o rei dos mortos aí e os caras lá da época dela não gostaram nada desse pacto aí, prenderam ela dentro de um caixão e deixaram ela viva lá e é isso. Ela ficou pistola e decidiu acordar e dominar o mundo. E para isso ela tenta usar o Nick, né? Meio que como uma reencarnação ali do Deus da Morte, para reencarnar nele, ele tem os poderes lá e fazer umas paradas. É sobre isso o filme, entendeu? Não tem muito o que explicar. A questão é que o filme, ele tem um teor bem de ação mesmo, né? Logo na primeira cena, assim, mais diferentex, que é a cena de um avião, ela tenta ter uma pegada de terror, mas depois parte para uma cena do Tom Cruise tentando se salvar dentro de um avião e o avião caindo, e é uma cena tipo Missão Impossível mesmo, nível Missão Impossível. E aí tem outras coisas, né, porque esse filme aqui apresenta pra gente uma organização que é responsável por vigiar esses monstros. Então vai ter uma cena lá onde a gente vai ver o Russell Crowe, e aí ele meio que cuida desse local onde tem cabeça de vampiro, de lobisomem, de negócio de múmia, dessas coisas. E ele tem meio que um negócio de um médico e um monstro, né? Ele tem que tomar um remédio para suprimir um monstro que tem dentro dele. E aí o filme meio que tem toda essa cena pra mostrar meio que a SHIELD, né, desse universo. Enfim, esse filme aqui, ele tem tudo muito explicado, que é um defeito dele, então ele já explica sobre as regras do universo, explica sobre as maldições, os planos pro futuro, já deixa tudo praticamente explicado e assentado para um universo que não vai pra frente, porque esse filme aqui foi um fracasso. Não deu. E olha que eu vou te falar, o Tom Cruise, ele é um bom ator, tá? Quem já viu ele no filme Vanilla Sky vê que ele tá muito bem, ele consegue entregar um drama legal. Eu acredito que ele até conseguiria entregar um terror, só que eu acredito que nesse filme ele tá no automático, né? O Pix pegou, ele atuou no automático, já sabia que o filme ia ser uma merda, foi uma merda mesmo. E no final das contas, não houve Dark Universe. Outro filme que deu errado, e é uma adaptação de um livro, né, e tinha um grande potencial também, é o tal do Eragon. Esse aqui passava muito na sessão da tarde ali na Globo, e acho que todo mundo lembra do Eragon montado em um dragão azul, acho que todo mundo tem essa memória na cabeça. Pois é, esse filme é de 2006, ele era uma história de ação e aventura, baseado em livros, são 4 a 5 livros ao todo, e a história é sobre esse personagem tentando lutar contra um ditador ali, né, do vilarejo dele na era medieval, que cuida ali das coisas, faz maldade. E aí o Eragon, ele é um moleque normal, né, só que ele encontra uma pedra ali brilhante, né, azul, e descobre que essa pedra é um ovo. Desse ovo nasce uma dragoa chamada Safira, eles criam uma conexão, e depois dessa conexão ele ganha uns poderes ali mágicos, e aí parte uma jornada para tentar impedir esse vilão de dominar mais ali o que ele já dominou. E a história começa a ficar genérica pra caramba. Vamos lá, o problema principal desse filme é que muita coisa acontece nele, sabe? Ele é uma jornada do herói simples, ou pelo menos tenta ser. Mas o problema é que ele começa a preencher essa história com várias coisas ao mesmo tempo, várias paradas acontecendo, e aí tudo começa a se perder, vira um suco ali de confusão, tu não entende o que está acontecendo, e aí tem um final altamente já broxante. Parece que ele tem um começo e um meio e um fim do arco do personagem acontecendo ali de uma forma bem rápida, sabe? O Eragon, em um único filme, ele conhece o dragão, treina com o dragão, ganha uns poderes mágicos, aprende a falar umas palavrinhas mágicas, já derrota o vilão final, e é isso, acabou o filme. E como eu falei anteriormente, o plano era fazer uma adaptação desses 4 livros que já tem. Porém, ficou uma farofada tão grande, eles meteram tanta coisa que já acontecia em outros livros só nesse filme aqui, que, não sei, ficou uma loucura e ninguém sabia o que fazer com essa franquia. No livro tem um peso real dele tentar lidar com a guerra que se aproxima, tem todo o treinamento dele, essa construção do personagem, da relação dele com a Safira. Inclusive, tem uma parada que era pra ser legalzaço, que era a conversa dele com a Dragoa Azul, que tem no livro. E no filme, fica escanteado. Tem a ideia de ter um dragão, mas também foda-se, eles não ligam pro dragão. Eles fazem o dragão falar, pra poder ter uma personalidade, pra conversar com o Eragon, pra eles terem um tipo de relação. E não rola. Não vai no filme, não vai no filme, porque no filme acontece tudo rápido, como eu falei anteriormente, e o negócio não dá nada. Enfim, a recepção foi horrível, o filme também foi um fracasso, e isso enterrou de vez qualquer tentativa de levar Eragon ao próximo passo ali nos cinemas. Porém, dizem por aí que tem grandes chances desse filme virar uma série. Será? E
nesse ritmo aí de expectativas altas, né, pra uma franquia, teve um cara que teve grandes expectativas pra iniciar sua própria franquia. Esse cara era Will Smith. E aí ele pensou assim, cara, eu quero fazer uma franquia, tá? Tô vendo que a Marvel tá ganhando dinheiro, eu quero que pingue um Pix pra mim também. E eu vou fazer o seguinte, bora fazer um negócio, Jaden. Vem cá, meu filho. Chamou o filho dele, o Jaden Smith. E aí ele colocou o moleque pra ser o protagonista de um filme que ele achava que ia ser um espetáculo, um estouro. Tô falando de Depois da Terra. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Ó, e eu vou te falar, o Will Smith aqui, ele era ambicioso, tá? Ele queria HQ, ele queria as blusas, ele queria boneco, ele queria as animações, ele queria um brinquedo e um parque de diversões desse filme. Ele queria tudo. Tudo. Só que aí o negócio lançou e foi um tapa na cara do homem. O M. Night Shyamalan foi chamado pra dirigir esse filme aqui. O M. Night Shyamalan já havia enterrado uma franquia alguns anos atrás, quando ele fez O Último Mestre do Ar. Queriam fazer vários filmes ali, né, sobre a franquia do Aang, mas aí não rolou porque o M. Night Shyamalan fez um filme horrível. Beleza, né, o filme vai contar a história do Will Smith, né, ele é um militarzão ali, que aí ele tá fazendo uma viagem, acontece um acidente e ele e o filho dele aparecem na Terra alguns anos antes, né, depois de todo mundo escapar do planeta, porque o planeta ficou praticamente inabitável e tudo lá evoluiu pra matar humanos. Como matar humanos sem ter humanos no planeta, eu não faço ideia. Beleza, né, aí a jornada vai ser o Will Smith trancado numa nave, com a perna quebrada, se não me engano, e o Jaden camperando ali pelo planeta, explorando, entendeu? Fazendo umas caras ali, tentando atuar, mas não conseguindo, tentando sobreviver, tentando mandar um sinal pra salvar o pai dele. E o filme é isso, esse é o filme. E aí entram umas problemáticas interessantes, né? Os produtores, eles não queriam o Jaden como protagonista porque achavam que ele era muito novo, ele tinha uns 14 anos ali, ele tinha feito Karate Kid já, mas eles não sentiam que ele era capaz de sustentar a barra de fazer uma franquia. Em outro caso, o Will Smith, talvez ele conseguisse fazer isso. E eles tiveram a brilhante ideia de vender esse filme como se o Will Smith fosse o protagonista. E quando o pessoal foi assistir, ficaram putos, obviamente, porque o protagonista era o Jaden. Mas também esse filme tem diversos outros erros, né? Ele tem um roteiro com as relações pessoais rasas, uma direção fria, um ritmo lento, e essas outras coisas externas aí que eu falei, né? O filme ele não tava botando nem fé no diretor, no M. Night Shyamalan, tá? Quando o filme lançou, o pessoal nem fez questão de divulgar que era o M. Night Shyamalan o diretor disso aqui. O filme teve uma péssima recepção, um fracasso, tá, de bilheteria, e enterrou qualquer chance que o Will Smith tinha de fazer uma franquia, tá? Ele achou que ia conseguir emplacar, mas não deu. E pra fechar com chave de ouro essa lista, a gente vai falar de um filme que foi idealizado por duas irmãs. Duas irmãs que queriam fazer uma ficção científica que ia mudar a percepção das pessoas. Duas irmãs que eram conhecidas por fazer o filme Matrix. Eu tô falando da Lana e da Lily Wachowski. E eu também tô falando do filme O Destino de Júpiter. A intenção aqui das irmãs Wachowski, né, era fazer uma ideia original, pegar uns negócios aqui que o pessoal ia gostar, trabalhar um pouco ficção científica, mas também trabalhar ali o negócio do imperialismo, o pessoal tentando ganhar dinheiro ali com os humanos, e tem todo ali um subtexto da Terra ser só uma fazenda de gado ali, de humanos, né? Então tinha essas ideias aí que até parecem interessantes, mas quando colocadas nesse filme, não sei. O filme acompanha Júpiter Jones, olha só, que tem esse nome porque o pai dela adorou o planeta Júpiter e colocou esse nome nela. E aí ela é uma russa, né, imigrante russa que mora ali nos Estados Unidos e ela descobre que ela tem o DNA exatamente igual de uma imperatriz ali do espaço e isso faz com que ela seja a herdeira da Terra. Olha só, é como se ela tivesse reencarnado na própria Júpiter. Aí uma galera vai lá tentar matar a Júpiter, o Channing Tatum lá, o Gambit, né, ele vai tentar ajudar ela ali. Ele que é um híbrido de lobo e homem. Eu tenho mais em comum com um cão do que com a senhorita. Adoro cachorro, sempre amei cachorro. E aí eles têm uma fé, né? Eles vão tentando se ajudar. A Júpiter tenta salvar a própria família, tenta salvar o planeta. E o filme vai caminhando ali. A verdade é que esse filme ele é longo pra caramba, tá? Ele apresenta muito, mas muito conceito mesmo. Meu amigo. E é um universo rico, tá? Aparentemente as irmãs Wachowski, elas conseguem passar a ideia de que esse universo que eles iam construir aí era um universo rico, porém o negócio não vai pra frente. O filme ele se perde em vários momentos na hora de contar essa história. Parece que sempre tem informação demais. Tinha tudo pra ser uma boa ficção científica, mas aí se mistura um pouco com fantasia, umas coisas que eu não sei. Ele tenta dar explicação demais, sabe? E a ideia era fazer uma franquia, entendeu? Continuar ali, talvez fazer algo aos moldes de Matrix.
mas o negócio não foi pra frente. Acho que esse filme é um dos que eu mais teria coisas pra elogiar, sabe? O design de produção eu acho muito lindo, eles têm toda uma preocupação em mostrar vestimentas diferentes para as pessoas do espaço. E só que assim, cara, não vai. É muito conceito pra pouco tempo. Acho que eles tentaram fazer um Duna, sabe? Mas as pessoas não estavam preparadas para um negócio desse, nem elas preparadas para dirigir um filme tal qual que o Denis Villeneuve fez com Duna, tá entendendo? E aí o Destino de Júpiter cai numa seara que ele tenta ser uma ficção científica bem cabeça, mas também tenta ser um filme que as pessoas vão digerir um pouco mais fácil, mais comercial, e aí o negócio não vai pra frente. Eu acho que esse filme, O Destino de Júpiter, ele é um exemplo claro de que uma criatividade fora de controle, ela também é um problema, porque aí teria que podar, né? O estúdio teria que vir lá e dar uma podada nas irmãs Wachowski e falar, ó, é o seguinte, vamos abaixar um pouco a bola, vamos deixar umas coisas para os próximos filmes, vamos dar um mistério no ar. E é uma jornada, O Destino de Júpiter, só esse filme, ele tem uma jornada de começo, meio e fim, e, cara, é muito extenso. Eu realmente acho que daria para ser dividido, se não em 2 filmes, faria alguma coisa com um pouco mais de sentido, sabe? Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu peço desculpas que eu percebi depois que a câmera deu uma baixadinha aí, né? Foi um probleminha técnico, mas acho que condiz com o vídeo de hoje. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e não deixe esse vídeo aqui ser tão ruim que vai matar esse canal. Pelo amor de Deus, ajude a divulgar, tá? Ajude a divulgar.